Tá dando pra ver aí, galera? Tá sim. Beleza, então. Boa noite a todos aí. Meu nome é Gabriel, faço engenharia agrícola na UFLA, sou coordenador de projetos do GEMA e viemos aí para apresentar a tecnologia de aplicação aí para vocês, juntamente com o Guilherme, o Igor e o Wallace. Então, primeiramente aí, tecnologia de aplicação. Basicamente, né, o nome já diz, tecnologia de aplicação na forma de aplicar um insumo agrícola. Como e isso interfere como dizer assim, como você vai aplicar ela em si. Então, devemos atentar, olhar o bico, olhar a regulagem, olhar tudo para ter uma produtividade maior. A tecnologia de aplicação vem trazer isso para a gente. Então, podemos começar aqui pelos tipos de pulverizadores. Vou apresentar para vocês aqui, começando pelo costal. Costal aí todo mundo deve já viu, conhece. Galera, falando aí, qualquer dúvida que tiver, pode pausar aí, fazer pergunta. Vamos levar isso aqui meio com um bate-papo. Então, igual eu falei, o costal, todo mundo já conhece, tem uma capacidade pequena, né, de 20 litros, e é para pequenos produtores. Tem o barra acoplado, que é o montado no 3 pontos. Esse já tem uma capacidade maior que o costal e consegue já pegar várias linhas. Aí temos também barra carreta, né, de arrasto, né, que é ligado na barra de tração. Esse tem uma capacidade maior ainda e consegue pegar mais linhas. E aí tem os atomizadores, conhecidos também como centrífugos, né, e eles meio que trabalham na vertical, a pulverização deles são na vertical, e é mais para culturas perenes, igual café, citros, e entre outros. Aqui temos uma tecnologia nova que está vindo para o mercado, que são os drones pulverizadores. Eles são de aplicações localizadas, né, podemos dizer, e está vindo crescendo e ganhando espaço no mercado. E temos aí também aviação agrícola, que consegue abranger uma área muito grande num tempo muito pequeno, né? E aqui temos o autopropelido, na qual a gente vai abordar mais aí. Eu dei uma pincelada aí bem rápida mesmo, só para abordar os tipos de pulverizadores. E aí o que temos interesse de apresentar são os autopropelidos, na qual essa imagem está mostrando. Ele é basicamente um trator, né? Ele tem uma maior capacidade, ele é um trator já especialmente para pulverização. Ele tem uma capacidade de litro muito grande, né? E acaba pegando muitas linhas, vamos dizer. E as rodas deles são mais finas para locomover entre as linhas. Bicos eu vou passar pro Igor, ele vai falar mais aí para vocês. Beleza, então. E aí, galera, boa noite. Eu vou falar um pouco para vocês agora dos tipos de bicos. Vou começar a apresentar a tela aqui. Tá dando para ver certinho aí? Assim. Beleza. Então, eu vou falar um pouco para vocês dos tipos de bicos que a gente pode ter para a gente aplicar nesse pulverizado autopropelido. Então, para começar, a gente vai começar pelo corpo do bico, como que ele funciona assim dentro dele, sabe? Ele se divide em um corpo, em uma peneira, a uma ponta, que é uma das partes mais importantes, e a capa, onde se junta tudo, onde ela é rosqueada por essa parte do corpo. Nessa parte desses bicos aqui, a gente pode ver que aqui nessas imagens de baixo tem os portas-bicos. Tem esses portas-bicos. Desculpa aí, gente. Apertei um botão sem querer aqui. Tem os portas-bicos. Esse daqui, esse mais à direita, ele suporta 4 bicos. Ele facilita a troca dos bicos. Em vez de você precisar ficar toda hora, se fosse um desse daqui da esquerda, fica trocando toda hora a ponta, alguma coisa assim, você já pode fazer o seu jogo de bicos aqui e pela rotação aqui você mesmo já consegue trocar. E a gente tem esse porta-bico simples. Só que esse porta-bico simples, ele tem a mesma tecnologia do que esse daqui.
A tecnologia que eu vou falar é desse aqui, que ele é o anti-respingo. Esse sistema aqui, ele tem uma mola, que ele faz uma pressão num retentor, em que ele faz com que toda pressão que o líquido faz, a cauda faz, menor que 1 bar, não respingue aqui nessa ponta, fazendo que quando a gente fosse pulverizar, estivesse em trabalho, a pressão a mais, a pressão que seria de 1,8 ou 2,0 bar, consegue passar. Quando a gente desliga ele para a gente voltar, ou que acabou a cauda, alguma coisa assim do tipo, ele consegue fazer com que não se respingue cauda ou material que a gente não quer, onde a gente não quer. A gente tem os materiais que são fabricados às pontas dos bicos. São mais comuns os cerâmicos e os plásticos. Os cerâmicos, eles são mais resistentes, porém são mais caros. E ele dura até 50 vezes mais do que o de latão, que é o menos resistente. O legal do plástico é que ele é mais barato, mas o problema é que ele dura menos e menos resistente, certo? O que seria bacana, o que é aconselhável para a gente fazer? Utilizar o cerâmico, comprar o cerâmico, os produtores que utilizam mais, que vão pulverizar mais vezes no ano. Às vezes ali vai fazer mais demandas. Agora, a gente aconselha você comprar o plástico quando você vai fazer menos aplicações, devido ao fato dele ser menos resistente, é até aconselhável quando você aplica ele, muitas vezes, trocar de ano em ano, ou de safra em safra. Por quê? Mesmo que você vai ser um gasto a mais, você vai estar aplicando, quando você tem um bico novo, com a ponta nova, você vai estar aplicando mais uniforme, e gasta menos cauda, e com isso fica mais barato, isso que a gente quer. Aqui é outro slide mostrando essa vida útil em horas. A gente tem que, o de cerâmica, a gente tem uma vida útil dele de mais de 400 horas, e o menor deles, que seria o latão, de 100 horas. E o plástico, a diferença é pouca, mas compensa muito mais você comprar, às vezes, um de plástico quando você usa menos. A gente pode ver aqui embaixo que o de cerâmica, a ponta é desta maneira, o de plástico e o de inox. E aqui a resistência deles de acordo com o material, certo? É a mesma coisa que está aqui, só que uma foto mais intuitiva. Agora a gente tem aqui a leitura dos bicos, que é uma das partes mais importantes, porque é por aqui que você vai saber a marca, o tipo de bico, qual o leque que é, o ângulo de pulverização, o material que ele é feito. Às vezes você não consegue identificar visualmente, por aqui você vai conseguir ver. E é por ele ali que você controla também tamanho de gota e forma de distribuição. Então, a gente pode ver aqui que esse XR é o tipo da ponta. Esse TJET aqui é a marca. Esses dois primeiros dígitos aqui, o 80, ele é o ângulo de pulverização. O 02 é a vazão da ponta. Essa vazão, ela é usualmente colocada em GPM, que é galões americanos por minuto, o sistema americano deles lá, da ISO, dessa ISO aqui. Mas convertendo isso para o sistema mais usual utilizado aqui no Brasil, é 0,8 litros por minuto, isso a 3 barras. Esse VS, a gente pode ver que é um material. Se a gente voltar no slide anterior, a gente vê que o S é o aço inoxidável. Se fosse o de cerâmica, estaria o K, ou o de plástico, o de polímero seria o P. Aí, outra coisa muito interessante que a gente pode analisar também é a questão da cor. Alguns bicos, não todos, a cor está ligada à vazão do bico, de acordo com essa ISO que segue. Os bicos que forem de acordo com essa tabela aqui, com as cores, eu vou estar falando que é de acordo com a ISO 10625. A gente também pode ler o bico de outras maneiras. Às vezes o bico não vai estar certamente escrito desta forma, às vezes você vai comprar ele em outro local, às vezes ele te fala que é só F110 e essas nomenclaturas. Então a gente pode também identificar que o F é o tipo de leque, o 110 é o ângulo de abertura em graus, 1,4 a vazão e 2,5 a pressão de trabalho dele em bar. Mas algumas empresas utilizam apenas uma designação mais simples, que é apenas o ângulo e a vazão nominal dos bicos.
Aqui a gente tem o ângulo do jato, muito importante, pelo seguinte fato, é ela que você vai ver se vai precisar de sobreposição ou não, qual que é a área que ele vai conseguir atingir, certo? E os ângulos, os bicos, na verdade, são produzidos para determinado ângulo e ele trabalhar com uma certa pressão. E essa pressão do bico é proporcional ao tamanho do ângulo do jato de pulverização. O que quer dizer? Quanto maior pressão, maior vai ser o leque que ele vai abrir, maior o ângulo. E quando menor a pressão, menor o ângulo. Os mais comuns são os de 80 graus e de 110, existem maiores que isso. Com um ângulo maior de jato, a gente possibilita trabalhar mais próximo do nosso alvo, que é a planta, e a gente tem uma maior uniformidade. Por quê? Porque quando a gente tem a barra muito alta, às vezes qualquer desnível do terreno, a barra vai se mexer mais, ela vai causar uma distribuição menos uniforme. E com a gente estando perto do alvo, ela causa uma distribuição mais uniforme, mesmo com essa variação da barra, quando passa por algum declive. E agora, desmontando cada parte, explicando do bico, a gente tem uma das partes mais importantes, né, que é a ponta, porque a ponta, ela, pelo fato dela regular a vazão, e ela te dá o tipo de leque. Ela que vai te falar se o leque vai ser cônico, se vai ser cone cheio, cone vazio, se vai ser de impacto, que é a forma do jato emitir. E a gente tem o filtro do bico, que é uma das partes que o produtor costuma tirar para ficar mais fácil, para não ficar parando toda hora, porque às vezes ele entope. Mas ele é uma peça muito importante, porque sem ele a gente estraga o bico a ponta do bico muito mais rápido. Então a gente tem que ficar trocando ele muito mais rápido, caso a gente não tenha esse filtro. E o filtro adequado para cada bico, ele está no manual do fabricante da ponta. Então, no fabricante da ponta vai estar para usar o bico de malha, de mesh, que eles falam, de 100, de 50 ou de 80, que é as mais usuais. A cor do filtro influencia, não, na verdade, a cor do bico, ela indica qual que seria a malha, de acordo com o fabricante. É interessante falar que a cor do bico azul, quando você tem ela no bico, é interessante você ter também a mesma indicação coerente da malha para o filtro de linha. Porque a gente tem 3 filtros. O filtro pré-bomba, que ele vem do tanque, aí tem o tanque. Do tanque tem um filtro, depois passa para a bomba, para essa bomba jogar para a linha. Na linha tem um filtro e no bico também. Então é interessante que o filtro de linha e o filtro do bico seja da mesma cor, porque eles são feitos dessa maneira para melhorar essa filtragem. O bico também, ele tem que ter um valor menor do que o tamanho do orifício de pulverização da ponta, porque ele tem que reter as coisas, as impurezas que iriam para o bico. Então, tudo ali fica retido no filtro. E o filtro mais adequado é aquele que pega só as impurezas, que não deixa que o produto fique retido nele. E se for muito grande, vai passar tudo, então não vai adiantar nada ter o filtro ali. Agora a gente vai falar dos tipos de pontas, que é a ponta do jato cônico vazio, ponta do jato cônico cheio, ponta do jato plano ou em leque, pontas de impacto e também pontas de indução de ar. Aqui a gente vai passar rápido pelo tipo cone e tipo leque, que é eles desmontados, que eles diferenciam em algumas partes. A gente tem o corpo, que é a mesma coisa que a gente viu lá anteriormente, o filtro, a capa dele, e a gente tem a ponta e a porca de fixação. O do tipo cone, dos tipos cones, ele tem o difusor, e ele faz com que ele faz esse formato de cone. O tipo leque, ele não muda nada, ele só não tem esse difusor, a diferença. Tem os filtros, o corpo, a capa e a ponta dele é diferente. Então, falando do tipo leque, eles são usados para aplicação de herbicidas nas áreas totais. Ele opera uma impressão de 2 a 4 bar. Ele produz umas gotas finas à média. E essa cor desse bico aqui, por um exemplo, ele vai ter a vazão relacionada com a sua cor, com aquela ISO lá que a gente viu lá atrás, certo? É interessante falar dessa diferença também dos bicos. Por que tem essas duas fotos? Porque quando a gente tem o padrão normal, a gente pode ver aqui que ocorre uma maior sobreposição, uma maior deposição de produto na área central. Nas áreas extremas,
a gente vê que não tem uma deposição tão legal igualzinho a gente tem na área central. Então, quer dizer que esse tipo de padrão normal, a gente vai ter que ter uma sobreposição de bicos, aquela sobreposição aonde a outra parte do outro bico do lado dele vai sobrepor igualmente essa área duplicada, para tentar se igualar à área central. Já o padrão uniforme even, ele tem uma distribuição bem mais uniforme e ele não é necessário sobrepor os bicos igualzinho é necessário nesse padrão normal. Certo? Aqui vai tá mostrando o caminho da cauda, onde ela vai passar por um orifício menor e vai produzir esse leque. A gente tem também o tipo de leque duplo, que é um tipo de leque onde ele divide o tamanho do orifício deste em 2, certo? Então, vamos supor, se a vazão dele era de 0,2, cada orifício desse tem a vazão de 0,1. Por isso, há o maior risco de entupimento, porque o tamanho desse orifício é menor. Então, quer dizer que o filtro ainda tem que ser menor ainda, para não poder passar e não ficar retido nada aqui nesse orifício, prejudicando a aplicação. Ele tem um espectro heterogêneo, igualzinho esse daqui. Ele não é homogêneo, igualzinho este. E exige sobreposição. Ele melhora a penetração pelo seguinte fato: imagine que tenha uma planta aqui, e ele ainda vai passar por ela. Ele vai passar uma vez com essa área e passa novamente, fazendo com que penetre melhor no meio da planta, entre outros. Temos o de impacto também, que o de impacto ele tem esse nome pelo fato da cauda vir aqui, passar pelo esse orifício menor, bater, fazer um impacto nessa aba, fazendo um leque. Esse leque, ele é semelhante àquele leque que a gente faz quando a gente vai aguar a horta normalmente, coloca o dedão na ponta da mangueira fazendo aquele leque, seria mais ou menos isso que ele vai fazer. Ele tem um ângulo maior, de 110 a 140, podendo trabalhar uma pressão menor. Então, quando a gente tem uma pressão menor de trabalho desses bicos, quer dizer que ele vai ter as gotas maiores. E quando tem uma pressão maior, gotas menores. Nomenclatura também padronizada pelo sistema americano da ISO, então quer dizer que a cor dele está relacionada com a vazão, e ele necessita de sobreposição por causa que ele tem uma distribuição heterogênea, então a gente vai ter que sobrepor esses bicos também. Agora, a diferença que a gente vai mostrar é do cone vazio para o cone cheio. O cone vazio ele é utilizado para inseticidas, fungicidas e dessecantes em culturas com grande massa foliar. Ele opera numa pressão maior, então quer dizer que se ele opera com uma pressão maior, as gotas dele são gotas muito pequenas ou pequenas. O ângulo de trabalho dele é um pouco menor do que o anterior, ele é de 70 a 80. E o difusor dele, a diferença que tem no cone cheio e cone vazio é a questão do difusor. Vocês podem perceber aqui que o cone vazio, ele não tem um orifício no meio, fazendo com que ocorra uma área de vazio aqui no meio, ele força com que a cauda passe só pelas extremidades, certo? Forçando com que o material passe só, ocorrendo também uma deposição heterogênea, né? Que ele acumula mais aqui, não no seu centro, e igualzinho eu estava falando, ele força com que as gotas vão todas por suas extremidades. Já a de cone cheio, o difusor tem um orifício, fazendo com que ele se preencha o vazio do anterior, e ele tem um padrão de deposição mais homogêneo do que o anterior. E ele é usado para herbicida e sobre o solo e sistêmico. Opera em pressão também de 1 a 3 bar, o gotas deles é um pouco maior, e o ângulo de 80 graus. Temos também o bico com injeção de ar, que esse bico, ele tem, se você perceber aqui, ele tem um orifício aqui, fazendo com que entre ar. Se não tivesse esse orifício, as gotas produzidas por eles seriam gotas pequenas, gotas finas. Pelo fato de ter esse orifício, ele faz com que entre ar dentro do sistema, fazendo com que as gotas desacelerem e as gotas se formem em tamanho maior. Então, isso faz com que se diminua a deriva. Ele foi feito para o intuito de reduzir a deriva, pois quando se tem gotas grandes, a influência do vento é bem menor, então fazendo com que se diminua a deriva. Agora a gente vai falar um pouco sobre o clima. Agora alguns termos só para a gente entender e associar. A temperatura e a umidade acarreta na evaporação e absorção, certo? A gente está falando das gotas. E o vento ocasiona a deriva, certo? Então, como que a gente vai escolher o bico?
antes de escolher o bico, a gente tem que avaliar várias outras coisas. A gente tem que avaliar que tipo de produto ele tá sendo aplicado. É um herbicida, é um inseticida ou um fungicida? Porque a gente tem que saber o nosso alvo. Sabendo disso, a gente tem que saber como que o nosso produto age. Se ele age da maneira de contato ou da maneira sistêmica. Por quê? Se ele age da maneira sistêmica, a planta vai conseguir, quando a gente joga essas gotas nela, ela consegue absorver para o sistema dela. Quando é de contato, aonde a gota bater, dificilmente ela vai se deslocar. Não quer dizer que ela não vai deslocar, dificilmente ela vai ter um deslocamento grande. Então, por exemplo, quando a gente tem mosca branca ou ferrugem no café, e a gente vai aplicar um de contato, um produto de contato, a gente tem que ter gotas finas. Por quê? Porque ele tem uma distribuição melhor. Se a gente tivesse uma gota grande, não seria tão legal, porque, como supor, as moscas brancas ficam debaixo da folha. Então, quer dizer que ali as gotas não iriam. Então, quer dizer que essa praga ainda ficaria ali. Se for o sistêmico, você pode aplicar gotas maiores, não precisa de tanta distribuição. Por quê? Porque a planta vai absorver e vai chegar naquele local. Outras condições também que a gente tem que avaliar é a umidade, tem que ser o ideal acima de 50, temperatura abaixo de 30 e vento entre 3 a 10 km para evitar a deriva, né? E que a gente tem o tipo de gota em relação com a deriva e segurança. Por que segurança? Quando a gente tem gotas muito finas, vocês concordam que elas são mais fáceis levadas pelo vento? Quando bate um vento, essas gotas finas se movem muito fácil. E quando tem uma gota muito grossa, dificilmente, às vezes, ela vai ali se mover, dependendo da velocidade do vento. Então, por quê? Se a gente tiver um vizinho perto dessa área que a gente está aplicando, essa deriva pode tudo, esse produto pode tudo na casa dele, ou pode causar problema de saúde para quem está ali perto. Então, quando a gente tem gota muito fina, a gente aconselha aplicar-se com vento bem brando, ou quase nada, é o ideal, para ter mais segurança. Mas o legal da gota muito fina é que ela tem uma maior cobertura, mas ela tem uma maior deriva. O problema da gota grossa é que ela tem uma menor cobertura e uma menor deriva, mais segurança. Essas cores que eu estou mostrando aqui agora, quer dizer, é um sistema que a gente coloca, que é feito para associar o tamanho da gota com a cor. Essas cores não tem nada a ver com aquelas cores lá de cima dos bicos, tá? São totalmente diferentes, senão a gente não pode confundir isso. Aqui eu coloquei essa foto só para vocês terem uma ideia de quanto mais ou menos que uma gota ela vai sobrepor, às vezes, um inseto. E aqui é o papel hidrossensível, como que a gente, quando colhe lá no campo, quando a gente faz essa medição, como que aparece nesses papéis, quando a gota é fina, quando ela é média ou quando ela é grossa. Então, vocês podem perceber aqui que a zona de deposição da gota de 400 microns, ela quase nada pega o inseto. Quando é de 200, ela já começa ali a ter uma cobertura melhor, e quando ela tem de 100 microns, já é interessante. Já quando ela é 50 microns, ela já tem 512 gotas em 1 centímetro quadrado. Então, fica mais interessante, a cobertura é maior. E qual que é a gota ideal para tais produtos? Quando a gente tem o herbicida, a gente aconselha aplicar gotas de 200 a 400 microns, inseticida de 50 a 300, e fungicida, quando é de contato, pode ser uma gota maior, que ela vai ser, na verdade, a gota menor, que é de 100 a 300. E o sistêmico, como a planta absorve, é de 200 a 400. Essa daqui é a mesma nomenclatura que a gente viu aqui, que aqui já tem centímetros quadrados, mas aqui é quantas gotas vai ter nessas regiões, quando a gente aplicar. Aqui, para a gente ter uma noção melhor, quando é aplicado na planta, como que ocorre a cobertura dela, certo? Quando a gota é muito pequena, quando ela é média, quando ela é grande. E o exemplo na prática, como que a gente vai ver essas condições climáticas e aplicar qual tipo de gota é o ideal. Quando a gente tem uma gota muito pequena, de 50 microns, vamos supor na condição A, ela leva para ela extinguir, quando ela sai do pulverizador, 14 segundos. Então, é um tempo legal, ela consegue chegar na planta. E uma distância de queda, numa distância de queda de 0,5, que ela consegue ir. Já quando a gente tem a condição B, não é tão interessante. Por quê? Porque ela gasta 4 segundos para ela extinguir. Então, pensa, se ela sair do pulverizador em 4 segundos, evaporou. Então, não adianta nada você aplicar uma gota, querer uma sobreposição boa, sendo que ela vai evaporar em 4 segundos. Não vai adiantar nada, você vai estar aplicando quase nada na planta realmente. E a distância dela é muito pequena, a distância de queda dela é 0,15 metros.
E o legal de você ver isso é que a gota realmente influencia, e ela tem sim relação com o clima. Uma gota ideal de você aplicar é interessante você estar olhando isso daqui para ver as condições, porque já uma gota grande, ela já consegue aguentar muito mais tempo no ambiente, até na condição B. Mesmo sendo pequena em comparação com a A, ela já aguenta um tempo legal. Aqui, só para a gente ter um resumo do que eu falei, quando a gota é fina, a deriva é maior, a evaporação é maior, só que a cobertura é bem melhor, penetração bem melhor e o escorrimento bem melhor. É o contrário da gota muito grossa. Os bicos e os desgastes. O fato de eu ter falado para vocês que é muito interessante vocês trocarem o bico quando tem esse CV maior do que 10% é pelo seguinte fato. Quando a gente tem o CV igual a 6 ou até menor, a sobreposição, como que eu falo? A pulverização é bem mais uniforme. Quando a gente tem um CV muito grande, você vê que vários bicos jogam vazões diferentes do que ele deveria ter jogado. Então, você vai estar perdendo produto aqui. Então, é mais interessante você gastar com um bico novo do que ficar aplicando e realmente economizando. E isso, tá vendo a diferença dos bicos também aqui em cima? Você consegue ver que no C, nesse exemplo C, os bicos estão bem desgastados. Isso também pode ser por falta de filtro. Às vezes o filtro é errado, está passando muita coisa, então por isso que é muito interessante olhar esses aspectos. E agora vou passar a palavra para o Guilherme, para ele poder falar um pouco sobre o sistema do pulverizador. Estão vendo a apresentação, pessoal? Tá sim, tá dando para ver. Certinho? Beleza, então. Então, vou falar sobre o sistema pulverizador, né, de maneira geral. O que a gente tem aqui, vocês estão conseguindo ver o meu mouse aqui também? A gente tem um tanque, essa bomba aqui que vai puxar a cauda que vem aqui do tanque, passa pelo filtro de sucção, manda para o sistema de comando do pulverizador. Esse sistema de comando vai passar essa cauda, essa vazão, para os bicos aqui na barra, e aí a gente faz a aplicação. De maneira geral, é isso que acontece. Agora, vou falar sobre a regulagem do pulverizador. A primeira etapa que a gente deve fazer para regular seria definir a bitola. E o que é a bitola? É esse espaço que a gente tem aqui, ó, entre as rodas no mesmo eixo. No caso, essa aqui é a bitola de 2.500 centímetros. Para pulverizador de pequeno porte, medianamente assim, os valores variam de 2,20 m a 3 metros. Para pulverizadores maiores, a gente já tem uma variação de 2,60 m até 3,80 m, assim, de maneira geral. É sempre bom lembrar que, antes de fazer a regulagem da bitola, é recomendável utilizar, você ter o produto, o pulverizador esteja limpo, né, para você não ser contaminado, e é sempre bom utilizar o EPI durante o processo de regulagem. Lembrando também que a medida da bitola, ela deve sempre ser o dobro do espaçamento entre linhas. Por quê? Por exemplo, nesse caso aqui, a gente tem um espaçamento aqui, ó. Como a bitola está sendo o dobro, a gente consegue andar entre as linhas aqui e aplicar normalmente sem ter o esmagamento aqui das plantas. Beleza, pessoal? A segunda etapa, a escolha da ponta de pulverização, para a gente poder fazer a aplicação. Aí, o que a gente vai, o que vai determinar para a gente escolher a ponta, né? Então, o tipo de ponta, ela é determinada pela distribuição, né, e o tamanho de gotas, como o Igor já comentou. O material de confecção está relacionado à vida útil, né? E a vazão da ponta. Aí o volume de pulverização e a velocidade de trabalho estão totalmente ligadas a isso aqui. Como? Tem essa equação, para quem já fez máquinas 2 aí, já deve ter visto.
Essa aqui é a vazão por bico, esse valor aqui. Aqui a gente tem a velocidade de trabalho, o volume de aplicação em litros por hectare e o espaçamento entre bicos na barra. De maneira geral, assim, por exemplo, pulverizadores a jato, o espaçamento é de 50 centímetros, já em pulverizador da John Deere, aí já chega no valor de 45 centímetros, por aí. Aí depende muito do equipamento que você está usando, que vai definir essa equação aqui. Beleza. Então, nesse caso aqui, ó, é um produtor que deseja fazer uma aplicação de herbicidas pós-emergente em milho transgênico com 100 litros de hectare de calda, por hectare de calda. O pulverizador possui espaçamento entre bico de 50 centímetros e opera a 16 km por hora. Qual seria uma opção de ponta? Então, a gente volta aqui, ó, a gente vai substituir aqui no espaçamento entre bicos 50 centímetros em metros, na verdade 0,5. Aqui a gente tem um volume de pulverização que está 100 litros por hectare, coloca aqui, e velocidade de 16 km por hora, que é o ideal que a gente busca trabalhar. Então, a gente tem esse fator de conversão dividindo aqui, e o valor que a gente encontra é de aproximadamente 1,33 litros por minuto, nesse caso aqui. Agora, eu não vou entrar muito na parte agronômica aí, da escolha do tamanho de gota, esse tipo de coisa, mas eu estou com uma tabela aqui de alguns bicos de pulverizador, e a gente vai pegar lá aqui, ó. O bico tinha que ter uma vazão de 1,33 litros por minuto. Aqui, ó, nesse caso, a gente tem esse bico aqui, ó, AVI 11003, que no intervalo dessas pressões de 45 a 60 libras por polegada quadrada, PSI, né? Ele consegue aplicar essa quantidade que a gente quer, mas não está exato. Então a gente vem aqui, dá uma olhada. Ó, a essa pressão de 60 PSI a 16 km por hora, ele consegue aplicar 104 litros por hectare. Atende o que a gente está querendo. Aí, por que eu estou escolhendo esse valor específico aqui? Assim, o material que a gente está utilizando aqui do Senar, ele recomenda pegar uma pressão média para o bico e você escolhe o valor, atendendo à necessidade que você está buscando, né? E por que isso? Vamos supor que eu tenho que variar a velocidade de trabalho durante a operação. Vamos supor que eu caí para 14 km por hora. Aí, qual que vai ser a pressão que vai me atender aqui, né? De 45 a 14 km por hora, eu consigo aplicar os 100 litros por hectare que eu estou querendo. Se eu abaixei mais ainda a velocidade, 12 km por hora, o que vai me atender aqui? Talvez 98 litros por hectare atenda a uma pressão de 30 PSI. Lembrando que a gente sempre tem que manter o tamanho de gota, para não variar muito isso, né? Porque aí você não vai estar atingindo o ideal na sua aplicação, e sempre buscando atingir a quantidade em litros por hectare que você está querendo aplicar. Beleza. Próxima etapa. No pulverizador, a gente tem que definir a velocidade mínima de operação. Por que isso? Porque quando a gente passar dessa velocidade, vamos supor, se a gente chegar a 10, ele vai manter a pressão equivalente à velocidade mínima. Aí, se a gente chegar na velocidade de 10, ele está aplicando 118, o próprio sistema vai fazer uma correção e a gente vai acabar aplicando mais produto, né? Mantendo aqui a pressão de 30, só que a gente não vai ter falha no nosso sistema, né? Na nossa aplicação. Beleza. E por que a gente tem que definir isso também? Se a nossa ponta baixar muito a pressão, se o nosso sistema baixar muito a pressão, o sistema de antigotejo que o Igor comentou anteriormente, né, vai identificar que teve algum problema aí, abaixou demais a pressão, aí fecha o bico. Aí a gente vai começar a ter falha, né, na aplicação, entendeu? Por isso que é importante definir a velocidade mínima, que ele mantenha essa pressão constante. Mesmo que aplique mais produto, a gente mantém aplicando. A próxima etapa vai ser a regulagem do sensor de altura. Então, qual que é a função dele? A gente vai manter a barra a uma altura pré-estabelecida e sempre deixar ela paralela ao solo.
E como é que ela é feita também? Ela tem duas maneiras que você pode regular. Uma é definir com base na sua cultura. Aí ela sempre vai manter um padrão estabelecido com base na cultura que você está aplicando. E a outra é botar o sensor regulado com uma sensibilidade menor, pegando o chão como ponto de referência. Aí tá. Você me pergunta, e se eu colocar para cultura, mas começo a andar com o pulverizador regulo o pulverizador para o chão, por exemplo, e começo a andar com ele no chão para depois entrar na lavoura. Aí o sistema vai identificar uma variação aí, né? Pois é, esse sistema também tem um artifício que quando você tem essa variação, logo que você sai do pavimento, por exemplo, e entra na lavoura, ele desconsidera essa primeira variação e começa a trabalhar, nivelando a barra, a partir dessa primeira variação. Todo mundo entendendo certinho? Alguma dúvida até agora? Eu vou continuar, então. Agora a gente vai para regular o sensor de altura na barra, né? Qual que vai ser os parâmetros que a gente vai inserir aqui? Aí a primeira coisa seria a altura no centro, na barra esquerda e na barra direita, né? A gente vai definir o alvo de sensor aqui em cima, se vai ser a nossa lavoura, se vai ser o chão, qual que vai ser o ponto de referência dele. A forma de correção. A gente quer que ele comece a corrigir do centro para o meio, ou corrigir cada uma independentemente. E o tempo de resposta. Se a gente quer que ele seja rápido ou devagar. Lembrando que isso aqui é com o pulverizador da Jacto e varia de acordo com a marca do pulverizador que você está utilizando para fazer a regulagem. Configurar a largura da seção, a próxima etapa agora. A primeira etapa que a gente vai fazer para regular isso é inserir o número de seções. Aí você está perguntando, o que seria a seção? Então aqui, ó, a gente tem a barra do pulverizador e aqui a gente tem o número de seções que ele tem. No caso, 7 seções. E as seções têm, tipo assim, uma quantidade de bicos pré-estabelecida nelas. Então aqui a seção 1 tem 12 bicos, a 2 tem 6, por aí vai. Nesse monitor aqui a gente vai começar a inserir isso aí agora. O número de bicos, o espaçamento entre bicos. Aí com isso a gente tem o comprimento da seção. Com o comprimento da seção, de cada seção, a gente tem a largura total da barra. E por que é interessante saber isso também? Dependendo se for fazer o desligamento da seção, aí o levantamento ou não de cada seção aqui, o programa entende quais são os valores o valor da distância de cada seção. A próxima etapa para regular o pulverizador seria o sensor de velocidade. Aí ele pode ser tanto o sensor de velocidade na roda, quanto o radar fixado no chassi do pulverizador. Aí a gente define uma distância que ele deve percorrer, por exemplo, 122 metros. A gente calcula o tempo e vê se essa velocidade que a gente tem no sistema, se o que ele está captando está batendo com o que a gente pegou aqui no cronômetro. Aí você tem a distância, divide pelo tempo, em segundos, né? Multiplica por 3,6, acha a velocidade em km por hora. Basicamente é isso. E ela funciona tanto para o sensor de velocidade quanto para o radar, é o mesmo jeito de configurar. Porém, alguns pulverizadores já vêm com o sistema GNSS, né, para referenciar todo o processo de pulverização, e nesse caso ele não precisa de correção. É só você ir na configuração do veículo e colocar seleção de velocidade do veículo, velocidade do GPS. Nesse caso aqui a gente não precisa de fazer nenhuma correção. A gente pode até misturar esse sensor de velocidade, do GPS, né, com os de velocidade na roda, com o do radar, para ter uma precisão maior, dependendo. Agora, quanto à calibragem de pressão. Todo pulverizador vem com um monitorzinho da bomba, né?
Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é comparar o valor de pressão que está indicado no monitor com o valor do manômetro que está no aparelho, no equipamento. Aí, se estiver variando, a gente vai inserir o valor real no monitor e vai partir para a próxima etapa, né, que vai configurar automaticamente aqui o sistema. A calibragem da bomba. Como que a gente faz ela? Se tiver alguma variação anormal assim no sistema de algum componente, ou se você fez a substituição de algum componente do sistema. Aí, nesse caso, é sempre bom fazer a calibração da bomba de novo. Que isso aqui também varia para cada pulverizador, né? Aí, no monitor vai ter o passo a passo guiado com o que você deve fazer. A calibragem do comando de retorno. Aí você está perguntando, por que isso? Vamos supor que a gente desligou uma seção e esse desligamento alterou a pressão que a gente tem nas outras seções. Aí primeiro a gente tem que fazer, chegar no monitor, colocar no modo livre aqui de pulverização, botar o equipamento funcionando na potência de trabalho, né? Ele vai estar aplicando parado. Aí a gente vai e desliga uma das seções e ver se houve alteração nas outras. Se aconteceu, a gente pode manualmente regular a pressão de cada seção até que tudo esteja normalizado. Agora a calibragem da vazão, que a gente vai calibrar o que está passando no fluxômetro, que é o que vai avaliar a quantidade de calda que está passando no sistema. De novo, você vai no comando aqui do pulverizador, faz uma coleta de 2 bicos por seção e compara esse valor que você coletou aqui, né, de acordo com o tempo que você está coletando, com o valor indicado no monitor. Se teve uma diferença, a gente vai colocar aqui e vai fazer a correção automática depois do sistema. As outras maneiras de corrigir isso aqui é por uma constante, eu não vou mostrar aqui agora, é a mesma coisa, você chega no monitor, calcula uma constante que tem no manual do produto, você adiciona a constante e faz a regulagem. Outra que a gente pode fazer também é manualmente andar com o implemento na velocidade de trabalho, ver o tempo que ele gasta para realizar esse trajeto. A gente coleta nesse tempo que a gente percorreu essa distância, a gente coleta o volume e faz a calibração da quantidade de calda aplicada também. Bom, agora eu vou passar para o Wallace explicar essa parte. Oi, tudo bem? Boa noite. Agora eu vou apresentar para vocês um pouco sobre limpeza de pulverizador. Só colocar aqui para compartilhar. Conseguem ver? Dá sim. Certinho. Então, essa é uma área que às vezes o pessoal não dá muita importância por não ser tão vista na lavoura, mas que faz muita diferença para a regulagem e manutenção do equipamento. Mas eu não posso começar a falar de limpeza de pulverizador sem antes falar dos equipamentos de EPI, que são necessários e essenciais para uma vida do operador e de uma boa manutenção. Ela vai diminuir os riscos do trabalhador de inalar os defensivos agrícolas. As leis que regem a parte de regulamentação do EPI é a NR06, que fala sobre o equipamento de proteção individual, e o NR31, que remete à segurança e saúde do trabalhador na agricultura. Essas são as duas principais que vão regir a parte de EPI do pessoal que mexe com a parte de pulverizador. E é de suma importância falar que sempre que você for mexer com o pulverizador, é obrigado a utilização de EPI, para evitar doenças geradas pela inalação dos materiais químicos. E o EPI ele é composto pela viseira facial, touca árabe, o respirador, o jaleco, o avental, as luvas, a calça e a bota.
E tem uma ordem para a qual você tem que vestir esses equipamentos, que para vestir você começa de baixo para cima, com as calças primeiro, depois o jaleco, as botas, o avental, o respirador, a viseira facial, o boné e as luvas. E na hora de retirar é o contrário, começa de cima para baixo, começando pelo boné, retirando as viseiras, o avental, o jaleco, as botas, a calça, as luvas e, por último, o respirador. E agora eu vou falar também um pouquinho sobre a limpeza, o porquê é tão importante a limpeza do equipamento. Essa limpeza, ela não é somente estética, ela vai ajudar a retirar materiais abrasivos de todo o equipamento que vão gerar desgaste das peças, evitando a substituição prematura das mesmas. E depois também ele vai ajudar a proteger o operário, causando assim uma menor taxa de acidente por inalação ou contato com os defensivos agrícolas e tendo uma melhor condição de trabalho para os operadores. Outra vantagem também, que é muito importante para nós, é questão do desperdício e problemas na lavoura, que com uma limpeza não muito boa, os bicos vão se desgastar muito mais rápido, gerando uma irregularidade na hora da aplicação dos defensivos e gerando mais trabalho e muito mais gastos, causando assim um prejuízo ou uma perda considerável da produção e produtividade da fazenda. Eu vou falar um pouquinho sobre como que tem que ser feito o local da limpeza. Ele é regido pela norma que rege a descontaminação dos aviões agrícolas, que é a norma de instrução normativa 02, de 3 de janeiro de 2008, do MAPA, o artigo 7º, que nele vão falar um pouco sobre como é construído e como fazer a parte de higienização do pulverizador. Ele tem que ter, a área de limpeza tem que ter no mínimo 3 centímetros, 3% de declividade para a canaleta, que vai facilitar o escoamento da água utilizada, e tem que ser feita com cimento impermeável, para evitar o contágio do lençol freático e do solo que está sendo utilizado. A limpeza interna, ela é feita nos pulverizadores para evitar que tenha acúmulo de materiais nos dutos e nos bicos, e no tanque também. Se você for utilizar o produto, a cauda, no mesmo dia, no dia seguinte, quer dizer, você precisa limpar somente com água limpa, que vai estar no tanque de água limpa do seu pulverizador. E depois você precisa esgotar essa mistura que foi feita na lavoura ou no lugar de descarte mesmo. E se for utilizar outro produto no dia seguinte ou uma outra aplicação, é preciso fazer uma limpeza muito mais aprofundada para tirar todo o material e não houver contaminação da próxima cauda que for colocada no pulverizador. A limpeza interna, ela segue mais ou menos esses passos, que primeiro você vai colocar água limpa mais o limpa tanque para colocar para funcionar o pulverizador. Você liga a parte de mistura e deixa sair durante uns 5 minutos aproximadamente nos bicos, para poder limpar os dutos e o bico. Depois disso, você retira os filtros e o bico, colocar em um recipiente que tenha um pouco dessa mistura, para conseguir e deixar agir por um tempo. Depois você continua deixando agitando durante cerca de 30 minutos e depois você vai tirar pela parte de baixo do tanque essa mistura. E depois será realizado o enxágue. Que enxágue deverá ser feito somente com água limpa, seguindo os mesmos procedimentos anteriores, deixando a água passar por uns 5 minutos pelos bicos e pela tubulação, e depois retirando pelo fundo do tanque. E é de suma importância falar que é sempre necessária a utilização do EPI para evitar a contaminação. A limpeza externa,
ela é feita mais para tirar os materiais abrasivos que estão no pulverizador. E depois dessa limpeza, é de importância lubrificar as partes móveis novamente, que é indicado pelo fabricante, para não ter um atrito entre metal e metal e desgastar mais precocemente o equipamento. Os filtros e as pontas devem ser removidos e limpos com a água com baixa pressão e escovas de cerdas macias. A armazenagem daquela água que foi retirada e que foi utilizada na parte da limpeza, geralmente é feito um tanque de evaporação, que é feito cavando um buraco no chão, colocando cimento impermeável, depois cobrindo com uma lona resistente. E com isso vão passar alguns dias, a água irá evaporar, irá ser formado sedimentos nesse tanque. Depois disso, com muito cuidado e utilização de EPI, como eu venho sempre falando, o EPI é muito fundamental, porque ele vai prevenir que quem estiver mexendo vá para o hospital ou aconteça algo mais grave. E com a utilização desses EPIs, você vai retirar essa lona com muito cuidado e será descartada juntamente com a embalagem dos defensivos agrícolas. E um pouco dos produtos que são utilizados na parte de limpeza são os reagentes à base de amônia, que ele vai se misturar e aumentar o pH da solução, facilitando a solubilidade dos agroquímicos. E depois também tem um que é muito utilizado, que é a de cloro. Mas o cloro você não pode misturar com fertilizantes à base de amônia, sendo líquidos ou sólidos, porque eles vão ter um contato e terá uma reação química que será produzido o gás de cloreto de amônia, que é muito prejudicial para nós. E outro resíduo, por último, o resíduo oleoso, é mais fácil ser limpo e retirar dessa impureza usando o diesel ou querosene, mas com aplicação localizada, tomando muito cuidado. E agora eu vou passar a palavra para o Gabriel, que vai falar para vocês sobre um pouco das inovações na área de pulverizador. Gabriel? Você está mutado. E aí, agora deu? Deu sim. Podemos te ouvir tranquilo. Opa! Então vamos lá então. Apresentar para vocês aqui, igual o Wallace falou, sobre as inovações que tem sobre a tecnologia de aplicação. Primeiramente, deve que muita gente ouviu falar sobre a taxa variável, né? Que é basicamente a variação da taxa de insumos agrícolas. Como podemos ver aqui na foto ao lado, temos sim a taxa fixa, né, que é a convencional, que você faz uma prescrição de uma aplicação geral de insumo na área, né, tipo assim, com a vazão adequada para toda a área, a taxa fixa. E tem a taxa variável que vai tendo uma variação. Como podemos ver aqui, vamos supor que na onde que está vermelho, vocês estão vendo meu mouse aí, setinha, onde está vermelho aqui, vamos supor que tem uma aplicação muito grande. Já aqui no amarelo, no verde, já não tem uma aplicação tão grande. Às vezes aqui no azul nem tem uma aplicação. Isso, o que acontece, entra também na parte de agricultura de precisão, onde você está aplicando no lugar certo, no momento certo, onde que precisa em si mesmo. E aí você tem maior produtividade e até diminuição do insumo agrícola, né? E até o meio ambiente agradece, né? Porque aplicando bem menos, né? E aqui eu vou explicar para vocês aqui como que é o funcionamento, vamos dizer, como que é o processo da taxa variável e como você fazer. Aqui tem as pessoas que são pragueiro, né? Elas vão lá na lavoura, identifica onde tem as reboleiras, onde tem as pragas, e já referencia, né, o local aonde elas estão. E aí, como podemos ver aqui, é feito pelo software que diz que seja, é feito o mapa, né? Então, você pode pegar, fazer uma interpolação, e aqui, igual eu falei, a taxa variável tem lugares que é mais acentuado a aplicação, tem lugares que não precisa tanta aplicação. E aqui é a taxa fixa, igual eu falei, se aplica toda a lavoura sua inteira numa mesma quantidade. Você pega esse mapa que você fez, você tem que transformar ele para shapefile. Os computadores de borda, os autopropelidos, eles exigem que sejam em shapefile.
Nisso você pluga ele lá, coloca o pendrive com o mapa, pluga ele no computador de bordo. Com a máquina sendo compatível à taxa variável, ela vai fazer essa aplicação variável. Essa é uma das tecnologias, né? Vou passar para outra aqui, que é o Weed Seeker, né? Que o Weed vem de erva daninha e Seeker vem de caçador. O nome mesmo já fala caçador de ervas daninhas. Podendo ver aqui nessa foto, o lado esquerdo o Weed Seeker e o lado direito é a aplicação convencional. Então você pode ver que aqui na aplicação convencional está aplicando em toda a área. E aqui no Weed Seeker apenas 3. Então ele está aplicando exatamente na planta daninha. Aqui podemos ver que está aplicando o solo, onde não tem a planta daninha, e também na planta daninha. Mas aí vem a pergunta, já parou para pensar no desperdício que teria sem o Weed Seeker? O quanto aqui, quanto de agrotóxico que a gente usa, né, ou herbicida, né, no caso, a gente usa para fazer uma pulverização e acabar com a planta daninha, sendo que aqui com uma pouca porcentagem, um pouco insumo, a gente já acaba com a planta daninha. Então, a vantagem do Weed Seeker é que a aplicação verde sobre verde, né, aplicação diretamente na planta daninha, maior garantia de aplicação, você tem certeza que está aplicando ali, e eficiência operacional, você pode até aumentar a velocidade. Tem a questão da pulverização sustentável, né, que tipo, acaba que hoje o meio ambiente fica questionando muito isso, né, sobre os agrotóxicos, sobre o insumo agrícola. E aí tá vindo uma inovação aí para ajudar nesse quesito. E também a redução de gasto, que todo produtor quer, né, o dinheiro no bolso, tendo mais economia. Aqui eu vou explicar para vocês o funcionamento, né? Aqui na primeira imagem tem um diodo de emissão de luz, os LEDs, que produzem uma combinação de luz. Então ele emite aqui uma combinação de luz. Essa luz ela é emitida o infravermelho e o red, né, que é o vermelho. E ele emite e logo em seguida essa luz é refletida. Ela é refletida e é detectada pelo sensor que fica na frente. Tem o LED que emite a luz e o sensor na frente ele detecta. E na terceira imagem aqui a gente pode ver que ele faz o processamento dessa imagem detectada, dessa luz refletida. E não sei se vocês já fizeram sensoramento remoto, creio que muita gente já fez, tem um índice NDVI, né? Que é o NIR menos o RED, dividido por o NIR mais o RED. E assim você tem um índice NDVI. Então ele faz a análise desse índice, faz a análise da luz refletida e reconhece o valor da faixa do índice da planta daninha. Sendo assim, na quarta imagem aqui, é acionada uma válvula solenoide e ocorre a pulverização exatamente na planta daninha na qual você deseja, né? Aqui também tem uma tecnologia aí que a galera já está usando, que é a pulverização eletrostática, que basicamente consiste no carregamento elétrico das gotas, né? Para eu explicar um pouco sobre essa tecnologia, tem que vir do princípio físico, né, que toda matéria tem cargas negativas e cargas positivas, onde as cargas do mesmo sinal se repelem e as cargas de sinais diferentes se atraem. Então, como podemos ver na imagem aqui vem a cauda, né, o líquido para fazer pulverização, ele passa por uma alta tensão, na qual ele é eletrificado. Sendo assim, a pulverização dele aqui, né, dispersado pelo ar, só que ele tá com cargas positivas, ele está eletrificado. Como eu disse, né, todo material tem cargas positivas e negativas. As cargas negativas da planta, ela se vai para a superfície, e aí se torna como um ímã, né? A planta atrai essa pulverização, assim tendo maior eficácia, né? A eficiência aumenta muito. Sendo assim aqui, ó, a redução é de 50% a 90% da cauda aplicada. Então, é uma tecnologia aí que está vindo pesado. Aqui eu vou falar um pouco para vocês sobre o bocal. Esse aí é um bocal da Jacto, vou apresentar para vocês a máquina que eu gosto de seguir. Ele eletrifica, né? Aí que podemos ver uma imagem aqui, como está escuro, dá para a gente observar melhor. Então, a gota eletrificada, ela vem e a planta atrai, né? Se torna um ímã. Só que a maior importância e o que vem de vantagem nessa pulverização eletrostática é que ela consegue entrar e ir para baixo da folha. Igual tem pragas aí que fica debaixo da folha.
com a pulverização eletrostática você consegue atingir essas pragas. Ela tem o Igor mostrou aí o papel sensível aí, o hidrossensível, já tem vários estudos, várias análises que eles fazem, colocam o papel hidrossensível debaixo da folha, eles fazem isso no convencional e acaba que nem atinge o papel. Agora, quando faz na eletrostática, atinge praticamente como um todo. Aqui tem também o autopropelido da jato que eu falei. Ele também tem uma inovação aqui, que é esse turbilhão aqui, eles dão o nome de Vortex, no qual ele faz uma cortina de vento, assim ele consegue fazer a pulverização mais eficaz, colocando as gotas até no bacheiro da planta, consegue atingir até lá embaixo. Sendo assim também, o Vortex ajuda no controle da deriva. E essa é uma tecnologia nova da Jacta aí, junto com eletrostático. Eu vou falar aqui também da Zact Apply. A Zact Apply é uma tecnologia da John Deere. É bem interessante essa tecnologia, porque o que consiste? Ela consiste na troca automática de bicos. Então, são pares, né? Pares de bicos aqui. Você seleciona os pares, você coloca uma de gota fina, outra grossa, né? E você faz a seleção desses pares. Sendo assim, se você tiver na lavoura, se você tiver na bordadura eles costumam colocar a gota mais grossa. Aí você aciona um bico para fazer aquela pulverização. Logo que você já pegou o talhão, ele já pegou no meio da lavoura, você já pode trocar de bico automaticamente. E uma das inovações que vem aí, que veio mesmo forte do Zact Apply, é a pressão constante. Ela mantém a pressão constante, igual o Igor falou aí, o Igor, o Guilherme. Se você aumenta a velocidade da máquina, do autopropelido, ele tem um sistema que ele vai querer compensar lá atrás na barra. Sendo assim, ela vai aumentar a pressão. E quando você aumenta a pressão, você faz que a gota fica mais fina, você muda a gota. Você faz uma regulagem da sua máquina ali com a pressão adequada, com a vazão adequada e com a velocidade adequada. Aí acaba que o operador acaba saindo da velocidade adequada e já interfere tudo lá atrás. Então, a Zact Apply veio para cumprir, né, solucionar essa necessidade. Ele tem um sistema de pulso também embarcado e acaba tendo uma taxa de aplicação uniforme. Aqui, e também ele tem uma vantagem, igual eu falei, faz uma aplicação homogênea, né? E ele aqui, podemos ver nessa imagem, o Zact Apply e o convencional. Aqui eu vou apresentar o sistema de pulso, né? E ele varia a vazão em torno da barra toda. O que acontece? Vamos aqui, no Zact Apply, ele aqui, você pode ver que ele está todo uniforme. A aplicação está toda uniforme. Já no convencional, você pode ver que aqui, no número 6 aqui, já está meio falhada. E no 1, ele tem uma sobreaplicação. Sendo assim, no convencional, olha para você ver, no 1 tem uma sobreaplicação de 52%. Ele está aplicando a mais, por causa da curvatura. No meio está aplicando corretamente e no 6 aqui está aplicando sobreaplicação. Então, ele está aplicando a menos. E o Zact Apply vem para ajudar nisso. O que acontece? Ele fica pulsando. Quando ele pulsa, aqui ele vai pulsar mais, vai ter uma distância, né? A PWM, ela vai pulsar com os intervalos maiores. E aqui acaba que às vezes nem pulsa, vai constante. Ou pulsa até mais rápido, tendo uma maior vazão. E acaba evitando a fitotoxicidez, né? Que no caso, se aplicando muito aqui, tendo a sobreaplicação, pode acontecer isso. E aí, igual eu falei sobre a velocidade, o que acontece? Se aumenta a velocidade, vai aumentar a pressão e aí interfere tudo. Então, ele vem com os pares de bico que eu falei. Se você está trabalhando numa velocidade de 8 km por hora, você vai lá e vai usar só um bico lá, o bico que é de 8 km por hora. Se você aumentar a velocidade e for para 12 km por hora, ele vai usar o outro bico. E assim, você vai ter a mesma pressão, a mesma vazão. Se você aumentar mais ainda, chegando até 25 km por hora, ele aumenta mais, ele usa os dois bicos e assim compensa. Então, o Zact Apply veio para ajudar nessa questão, porque, igual eu falei, às vezes você acelera muito, né? Aumenta a velocidade e acaba que lá atrás interfere tudo, muda tudo, toda aquela regulagem, toda a seleção de bico que eu falei, igual o Igor falou, isso acaba que é em vão.
No mais era isso. Peraí, eu vou mostrar só um vidinho para vocês aqui. Para ver se para ficar mais entendido o Exact Apply. Tá dando para escutar? Tá dando para escutar aí, turma? Acho que não. Coloca o play aí. Pera aí, Mas eu acho que não. Não. vou colocar aqui como guia aqui. Quando se trata do controle de invasoras, pragas e doenças, cada gota aplicada conta. E se você pudesse ter o máximo de controle sobre sua aplicação de defensivos? Como cobrir a maior área com a melhor qualidade, garantindo que cada gota atinja o alvo? A grande novidade na série M4000 é o Exact Apply. Novo sistema inteligente de controle de pontas, exclusivo de John Deere. Vamos olhar essa novidade mais de perto. É uma tecnologia que faz a troca automática de pontas, de acordo com a variação de velocidade de aplicação, mantendo o tamanho de gota e pressão. Aqui está a grande diferença do Exact Apply. Ao passo que outros sistemas PWM existentes no mercado são de apenas 10 Hz, o Exact Apply pode trabalhar com 30 Hz, ou seja, 30 pulsos a cada segundo. Isso significa 3 vezes mais cobertura do que outros produtos do mercado. Através do sistema individual de pulsos, é possível variar a vazão ao longo da barra em curvas, mantendo a mesma taxa de aplicação por metro quadrado. Isso reduz o desperdício de produto e evita que a cultura seja queimada. Com o sistema inteligente de controle de pontas, aplica-se os insumos de forma precisa, no local correto, na quantidade correta, evitando desperdícios entre 2 a 5%. Em trabalhos noturnos, o sistema de iluminação por LED facilita a operação. O Exact Apply garante maior precisão em cada gota, mesmo nas curvas. Com ele, vemos um aumento na produtividade com economia através de uma maior gama de velocidade e taxas de aplicação. Além disso, podemos gerenciar melhor a deriva e a qualidade e precisão de aplicação. Então, o Gema agradece aí, muito obrigado pela atenção. E é isso aí, segue a gente nas redes sociais, galera. Muito obrigado. E qualquer Obrigado, pessoal. dúvida pode perguntar aí que a gente está aí para responder. Parabéns, meninos, pela apresentação. Foi bem informativa, né? E agora a gente abre para as perguntas. Quem quiser pode jogar um eu aí no chat, que pode abrir o microfone e fazer as perguntas. Valeu, Dani. Muito obrigado. Bom, se ninguém vai fazer pergunta, Falo um minutinho, só para agradecer. Agradeço ao grupo Gêmeos, ao Andrete, muito obrigada. A apresentação foi uma excelente qualidade, tanto que não surgiram dúvidas, né? O pessoal nem teve dúvidas para perguntar. E muito obrigada por vocês terem aceitado o convite. Parabéns. Muito obrigado. Nós que agradecemos por essa oportunidade para apresentar um pouco sobre o Gema e um pouco sobre pulverizadores para vocês. Muito obrigado pelo convite. Sim, obrigado, pessoal. Bacana. Obrigado, Olá, gente. posso te fazer um pedido? Você tem como voltar naquela parte que você fala da ordem das vestimentas? Só para eu anotar aqui, que eu estava anotando, não consegui anotar. Ah, sim. Coloco sim, só um minutinho. Vou colocar aqui na apresentação.
Essa ordem? Boa, isso mesmo. Pode tirar. Obrigada, viu? De nada. Precisando, só pedir. E agora, reforçando o que a Mirleia falou, né? Novamente agradecê-los, principalmente porque acho que aqui todo mundo sabe, mas como a gente vai jogar no YouTube, o Gema é nosso vizinho da Universidade Federal de Lavras, então a gente tem um carinho muito grande, nós do Programa de Educação Tutorial, pelo Grupo de Estudos de Máquinas e Mecanização Agrícola. Agradecer por ter aceitado esse convite, né? E que nossas parcerias aí se perpetuem. Muito obrigada ao Igor, ao Wallace, ao Gabriel e ao Guilherme, principalmente por estarem aqui, por terem passado essa apresentação tão rica de informações aí. Para quem também for assistir depois esse vídeo, saibam que a gente está com esse programa de PET Proporciona todas as quartas-feiras, às 19 horas. Então, nos sigam no Instagram, se inscrevam no nosso YouTube, para que vocês possam estar acompanhando as próximas palestras aí que vão rolar. Muito obrigada, meninas. Nós que Obrigada. agradecemos. Obrigado. Obrigado.